AET? Quais são os seus passos? Sabe o que é um projeto? No canal da Ergonomia da Atividade tem uma live sobre ergonomia e projeto do trabalho, com participação do Newton Menegon e do Francisco Duarte. Nessa live, o Francisco fala sobre a importância de um projeto bem estruturado. Confere aí. Eu gosto muito, quando vai falar de ergonomia, de uma definição do professor François Danielou, que fala que é a adaptação, né, dos meios de trabalho às atividades das pessoas, embora isso com os critérios de saúde, segurança, eficácia, e a referência a essa disciplina me ajudou muito a entender um pouco a ergonomia e os limites dessa disciplina logo no início da minha formação em ergonomia. O nosso grande livro continua sendo até hoje, que é o livro do professor Guerrin e outros, Compreender o Trabalho para Transformar, que apresenta muito bem o diagnóstico em ergonomia. Ele apresenta um limite que é reconhecido pelos autores. Eles estão agora até fazendo um segundo livro, com outras pessoas, naturalmente, porque alguns deles já faleceram, mas um dos limites apontados pelos autores é essa ideia da transformação, essa ideia de como sair do diagnóstico, que a gente sabe fazer muito bem, e passar para o projeto. Então, essa história, ela já é uma história, essa integração, então, dessa dimensão do trabalho, da análise ergonômica do trabalho, que continua sendo, acho que, a competência principal do ergonomista, mas como passar isso para uma proposição de ação que foi o desafio colocado desde o início dos anos 80, anos 90, para a ergonomia. Como passar, então, do diagnóstico ao projeto das situações, porque a gente sabe que é muito difícil, depois que está pronto uma unidade de produção, a gente mudar. A gente encontra uma série de barreiras, uma série de limites. Uhum. E a gente sabe também que a atividade futura, essa que a gente vai tentar pensar, a gente não consegue completamente defini-la. A gente consegue definir algumas margens de atuação e onde essa atividade vai ocorrer, mas a gente saiu então de uma abordagem mais do diagnóstico e tentou construir, junto com a abordagem da análise do trabalho, uma segunda fase numa intervenção em ergonomia, que a gente ia construir abordagens de simulação do trabalho, abordagens essas que podem ser vistas como um espaço de conversa entre diferentes mundos profissionais, entre o mundo dos operadores, o mundo dos projetistas, mediado por alguns objetos, plantas, maquetes, etc., e que permite um desenvolvimento conjunto, tanto dos meios de trabalho, quanto das atividades futuras. É interessante essa coisa, esse desenvolvimento mais recente da ergonomia, porque ele muda um pouco, ou deixa mais claro qual é o objeto da ergonomia. A gente está falando tanto do desenvolvimento dos meios de trabalho, mas também falando da atividade de trabalho, desse desenvolvimento conjunto que pode se operar quando se está numa situação de projeto. Ou seja, deixa para nós mais claro que o nosso objeto é tanto aquilo que é um casamento entre aquilo que está sendo construído fisicamente e também o desenvolvimento da atividade. Bom, uma coisa interessante que se operou nesses últimos anos de trabalho da ergonomia como um todo, é que, ao se interessar pela dimensão de projeto,
pela inserção do trabalho, da dimensão do trabalho nos projetos, ela precisou desenvolver um conhecimento sobre o que é projetar, que é um conhecimento difícil de se encontrar na própria engenharia e mesmo nas áreas de gestão de projeto. Então, a gente passou a entender um pouco e a contribuir para essa compreensão que ela é essencial se a gente quer efetivamente inserir essa dimensão do trabalho no projeto. É importante a gente compreender o projeto nas suas dinâmicas temporais, nas suas dinâmicas sociais ou coletivas, e entender o projeto como algo que está sempre preso entre um virtual e um real, sempre um estabelecimento de um diálogo com a situação, que é importante para a gente poder efetivamente chegar, ter um resultado finalizado que possa representar condições de trabalho, de eficiência, que sejam respeituosas do trabalho das pessoas. Só para a gente contextualizar no assunto, vamos relembrar quais são os passos da construção de uma análise ergonômica do trabalho. A AET é dividida em 5 etapas, sendo as 3 primeiras referentes à coleta de dados, que são a análise da demanda, a análise da tarefa e a análise da atividade. E as outras 2 etapas são diagnóstico e recomendações. O projeto de trabalho é feito depois que a ET já está finalizada, onde já temos as situações de referência que serão trabalhadas na ferramenta utilizada nessa fase, projetando uma situação e incluindo a participação dos trabalhadores na construção desse projeto. Algumas ferramentas que podem ser utilizadas na construção de um projeto incluem plantas 2D e 3D, maquete, livros de fotos, softwares de projeção de realidade virtual, dentre outros. Confira o link da live completa na descrição do vídeo.